Olá pessoal, tudo jóia? Bem-vindos a mais um Braspcast. E a gente está aqui hoje junto com a SBNPE para trazer conhecimento para vocês que nos acompanham e querem se manter atualizados sobre terapia nutricional. Hoje falando um pouquinho sobre terapia nutricional na UTI. Queremos agradecer a Fresenius, que tornou isso aqui possível, juntando hoje dois grandes amigos para falar sobre as nossas últimas diretrizes de terapia nutricional no paciente crítico. A gente está hoje com o Dr. Paulo Ribeiro, que é médico intensivista e coordenador da MPM do Ciclo País. E a gente está também com o Guilherme Duprá, que é coordenador da residência multiprofissional de terapia intensiva da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e doutor e mestre em nutrição humana pela UNB. Pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Obrigado. As primeiras palavras, querem dizer alguma coisa? Que é um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir para esse Braspcast. Gui? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer trocar ideia com vocês. Tomara que a gente traga aí boas sugestões, soluções e insights sobre a terapia nutricional do paciente crítico. Antes de começar, gente, já quero que vocês encaminhem esse vídeo para algum colega, algum amigo que esteja também interessado nesse assunto e já comente e acompanhe a gente aqui nesse vídeo e, se puder, deixe seu like aqui embaixo. Continue nos acompanhando também nos próximos vídeos que a gente vai liberar. Vamos começar então, gente. Bora. A gente tem algumas perguntas aqui super interessantes e a gente vai tentar tornar esse papo também o mais prático possível, trazer um pouco da experiência da gente. E não dá para começar diferente, né? Vamos começar literalmente do começo. Dentro da UTI, como é que a gente começa a terapia nutricional? Como é que a gente escolhe a via de terapia nutricional e quando a gente começa a terapia nutricional no paciente crítico? Paulo? Pode ser. Então, a minha via de escolha, obviamente, é a enteral. E eu procuro começar, digamos, o mais precocemente possível, de 24 a 48 horas, se for possível. E sempre começo pouquinho. Eu começo menos que os outros, de uma forma geral, e demoro mais para atingir os 100% que os guidelines recomendam, porque eu acredito que 7 dias são um número adequado. Quando o paciente não pode receber enteral, eu percebo que vai precisar de nutrição parenteral, eu procuro ser precoce, mas geralmente a parenteral deveria entrar a partir do 3º dia, mais ou menos, quando você tem uma ideia do que está acontecendo com o paciente. Mas o engraçado, que eu não sei se você tem essa experiência, é difícil você começar a parenteral no UTI. Porque você tenta, aí o plantão diz, espera mais 24 horas, A mesma coisa é com parenteral suplementar. É difícil você colocar porque ainda existe uma resistência. Mas é isso que eu faço, quer dizer, o mais precocemente possível, enteral, pouquinho. Gui? Acho que o Dr. Paulo foi, mais uma vez, super assertivo, né? Ele está falando, assim, da maioria dos nossos pacientes, então, boa parcela desses pacientes aí, às vezes, dependendo do perfil da UTI, mais que 90% dos pacientes eles vão receber a nutrição enteral, serão pacientes entubados, né? A gente tem uma pequena parcela de pacientes que estão entubados que a gente vai tratar como a via de escolha a via oral, mas essa maioria esmagadora dos nossos pacientes vão receber terapia nutricional enteral, e eu acho que talvez lá na frente, né, as recomendações de fazer dieta enteral precoce são as recomendações que a gente talvez tenha mais evidência dentro da terapia nutricional, e talvez lá na frente a gente vai falar, porque está certo que o Dr. Paulo falou, a terapia nutricional enteral é considerada precoce, quando ela é entre 24 e 48 horas, mas talvez com mais evidências ainda, a gente vai tentar falar de ser mais efetivo, de talvez períodos mais específicos, né, de reduzir esse intervalo de 24 a 48 horas como um período ótimo, né, falando de períodos mais curtos para a gente tomar essa decisão. E também eu faço a mesma opção de começar lentamente, avaliando a tolerância, a criticidade de cada paciente. E aqui, gente, eu tenho que chamar a atenção para vocês que o Paulo sempre foi um cara muito esperto, porque ele sempre, mesmo na época que a gente não fazia tanto, a gente sempre fez ramp-up calórico,
mas ele sempre foi um cara que chamou muita atenção para a meta proteica e sempre falou que a gente deveria fazer ramp-up proteico, que é uma das coisas que a gente vai falar. E sempre foi uma das pessoas que chamou atenção para a gente dessa questão da produção endógena de energia. E eu queria que você comentasse isso um pouquinho, Paulo, porque você é um dos caras que eu sempre vi chamando atenção para isso, que eu acho que é uma das coisas que hoje a gente entende muito melhor do que a gente entendia no passado. Então, porque assim, eu me pauto muito nos trabalhos da Vandenberg, da Universidade de Leuven. Eu sou um apaixonado pela Vandenberg, essa é a grande verdade. Ela é muito boa mesmo. E ela já falava isso muito tempo atrás, já profetizando, entendeu? E mostrando que a gente tinha que ir devagar e que a proteína era muito mais importante do que a caloria nesse momento, entendeu? Por toda aquela coisa de estimular o glucagon, de ir para o fígado, ter catabolismo proteico. Então ela mostrava isso claramente em laboratório e mostrava um pouco também nos pacientes dela. Então, assim, eu acho que, na realidade, e você sabe que hoje a proteína está cada vez mais em xeque. Estão aparecendo milhões de trabalhos, a gente já não sabe mais o que fazer com a proteína, em que momento. Mas, assim, uma coisa para mim ainda é clara. Quer dizer, no início, caloria e proteína tem que ser pouquinho. Assim, tipo, começar com 25% da meta e ir aumentando gradativamente, segundo alguns autores, para chegar em 100% das duas coisas, caloria e proteína, no quarto dia ou a partir do quarto dia. E, na minha cabeça, o ideal é a partir do 7º dia, avaliando o grau de inflamação do paciente, avaliando que capacidade metabólica esse paciente tem realmente de receber 100% no 4º dia, porque às vezes tem, mas às vezes não tem, e como dizia a Priscila, não dá para você enfiar o paciente no calendário. Então a gente tem que avaliar o paciente com bastante sensibilidade para saber se realmente é a hora de enfiar 100% de calorias e proteínas nele naquele 4º dia. Isso é importante. E basicamente é isso, entendeu? E a gente entende hoje, né, que essa questão da dieta hipocalórica é bastante interessante e para a gente hoje está bem claro, né, que começar a dieta hipocalórica é super importante para o paciente, defende muito melhor o paciente. Você perguntou dos substratos endógenos. Isso. Então, gente, o que a gente tem que entender de substrato endógeno, quer dizer, o que é o substrato endógeno? Na realidade, é uma resposta da natureza de sobrevivência. Porque se a gente vivesse na idade das cavernas, a gente se machucasse ou ficasse infectado, a gente ficava lá jogado e a gente tinha uma semana, sei lá, 10 dias para poder se levantar e continuar a vida de novo. E essa chance desse período é a chance que a natureza dá, provendo para você matéria-prima necessária para você ter energia e para você produzir proteínas de fase aguda. Então essa é uma resposta fortíssima, evoluída pela natureza em milhões de anos. Então não adianta a gente querer abater essa resposta dando mais caloria, mais proteína, porque isso não acontece. Então o que acontece na realidade é que substratos endógenos que a gente não acessa no dia a dia na prática clínica, eles se somam àquilo que você dá, eles se somam às calorias não intencionalmente nutricionais que eventualmente estão acontecendo, propofol, citrato de diálise e até soro glicosado, e você acaba produzindo uma grande hiperalimentação do paciente no momento que ele metabolicamente não está apto para isso. Perfeito. E vocês se preocupam mais com a dieta ser hipocalórica ou com o volume que eu estou dando inicialmente, Gui? Perdão, eu não sei se estava falando comigo, mas eu acho que a intenção é justamente as duas coisas, né? Talvez desde que eu comecei a ver as primeiras diretrizes na parte de terapia nutricional, houve uma evolução no sentido da quantidade, né, das ofertas. A gente teve um pouco o pé atrás, né? Porque no começo era interessante oferecer mais calorias e proteínas. Depois passamos por uma fase que a gente tinha que restringir calorias e as proteínas não. Hoje em dia a gente já está entendendo que a gente tem que entender a gravidade do paciente e ir escalonando tanto calorias como proteína. Né? Então, acho que nesse primeiro momento cabe a gente pensar qual é a condição atual do paciente, as demandas dele e, na verdade, a gente vai ter que tentar ir devagar com tudo. No primeiro momento, eu penso em utilizar mesmo fórmulas padrão para grande parcela dos pacientes e esse é o tratamento, né? Individualizando, conversando com as equipes e entendendo os objetivos do paciente em termos de se ele está numa fase já de garantida ressuscitação, ele está na fase de estabilidade hemodinâmica, em que momento daquele, vamos dizer assim, daquele calendário que o paciente está. Então, eu, na realidade, eu dou importância para as duas coisas, entendeu? Mas se eu tiver que priorizar, eu vou priorizar baixas calorias e proteína.
Acho que a maioria hoje de nós se preocupa muito com essa questão da caloria, levando em conta, inclusive, as calorias não nutricionais. Eu acho que é uma coisa que todos vocês que estão vendo devem levar em conta. Hoje a gente tem trabalhos mostrando que alguns pacientes de UTI chegam a receber 600, 800 calorias como caloria não nutricional, o que contribui com 10, 15 calorias por quilo, dependendo do peso do paciente, o que contribui, então, com grande quantidade de calorias para esses primeiros dias, né? E em relação à proteína, o Paulo e o Guilherme acabaram já começando a falar, né, o quanto a gente mudou aí em relação à oferta proteica, e talvez aí esteja a nossa grande dúvida, né, hoje. O que fazer com a proteína aí e como é que foi a mudança aí nessa última diretriz que a gente escreveu? Posso falar? Os dois, por favor. Então, assim, o problema aqui das coisas é que estão evoluindo muito rápido, parece, entendeu? Verdade. A inteligência artificial pega a gente, então você escreve um guideline, mas de repente já mudou tudo, porque as coisas começam a parecer diferentes, né? Eu acho que assim, uma coisa é clara, que você em algum momento da internação do paciente, você pode chegar a uma carga proteica, sei lá, de 1.3, 1.5, etc e tal, mas começam a aparecer esses estudos que dizem que essa carga proteica mais alta não faz muita diferença. Em alguns pacientes mais graves até pode piorar a situação do paciente, que foi o effort que apareceu dizendo isso. Mas eu acho que o que está acontecendo, que é uma coisa extremamente interessante, ainda bastante rudimentar, é a história das assinaturas metabólicas, para você tentar identificar qual é o paciente que responde melhor ou pior a uma carga proteica alta. Então, as propostas são a relação ureia-creatinina, ou simplesmente uma curva de ureia, que pode mostrar como é que o paciente está evoluindo, e na realidade, se uma curva da ureia for muito aguda, ele pode ser um paciente que não responda bem a uma carga proteica mais alta. Quando ele entra em diálise, ele passa a tolerar muito bem cargas proteicas mais altas, elas não são, na realidade, deletérias. Então, a gente está nesse meio de caminho que eu não sei direito o que fazer, para dizer a verdade. O que eu faço? Para que lado vamos, né? A verdade é essa, a gente ainda está naquele caminho, tentando entender como vai ser o melhor. E a impressão que dá também é que a gente focou tanto em relação a desfecho primário, mortalidade, né? E a gente estuda muito isso, desfechos, quando a gente faz esses cursos de pesquisa clínica, a gente vê esses desfechos grandes, mortalidade, internação em UTI, mas acaba falando muito pouco de desfechos do tipo qualidade de vida muscular, que a gente sabe que são tão importantes quanto, né? E talvez nós, como terapia nutricional, temos até um efeito maior, provavelmente. E a gente vê que a gente ainda não avançou tanto nos estudos nessa parte, né, Guilherme? A gente vê que a gente ainda não tem bons estudos, por exemplo, avaliando desfechos musculares com proteína. A gente está num cenário, né, que ainda faltam estudos randomizados e controlados para a gente tentar definir uma dosagem de uma estratégia, né, ofertada, e a medição de desfechos. Aí a gente pode falar tanto de desfechos duros, de mortalidade, como desfechos de capacidade funcional, de reabilitação. Então, pensando que a gente está nesse cenário, que a gente não tem um quadro bem definido, fica difícil da gente buscar os extremos, né? Da gente ser hiperproteico demais ou hipoproteico demais no começo. Então, acho que talvez a nossa ideia é ser ali na curva, na curva do meio, né? E a gente tem a grande vantagem, acho que, de estar na UTI, que é a nossa capacidade de monitorização ser muito maior que em outros cenários de menor complexidade. Então, a gente consegue fazer as identificações desses marcadores que o Paulo está falando, né? Então, é muito bom, na verdade, a gente estar na UTI, porque a gente consegue monitorar diariamente, né, esses parâmetros de aumento de ureia em relação à creatinina, né, como que o paciente responde a uma oferta proteica. Mas eu acho que a gente não tem segurança para ir para os extremos de conduta. Não tem mesmo, você tem razão. E em relação à fibra, gente? Vocês usam ou não usam? Ou, na verdade, vou mudar um pouco a pergunta, porque eu acho que essa pergunta já de uso ou não usa fibra, ela está um pouco desatualizada. A pergunta atual é para quem, né? Para quem a gente usa fibra? Né? Então, eu acabei entrando muito nesse universo das fibras no ano passado, depois fui para o ESP, tinha muita coisa de fibra, e aí eu fiquei realmente chocado,
Porque assim, as fibras têm uma importância, mas incomensuravelmente maior do que a gente imagina. A gente tem a ideia que fibra é uma coisa para fazer cocô ou deixar de fazer cocô, melhora a diarreia ou melhora a obstipação. E a fibra é muito mais do que isso. Então começam a aparecer trabalhos cada vez mais claros, trabalhos experimentais, mostrando que a fibra é extremamente importante para a nossa imunidade, através dos pós-bióticos, ou seja, pela ação da nossa microbiota sobre as fibras, mas às vezes as fibras isoladamente, sem a ação da microbiota, também têm essa ação. E uma das ações mais importantes da fibra é agir nas enzimas que compactam ou descompactam o DNA. Então, com isso, quando ela descompacta o DNA, ele se abre e expõe mais os genes. Quando ela compacta, ele esconde os genes. Então, de uma forma ou de outra, a fibra agindo sobre essas enzimas, ela está agindo na expressão genética. E a expressão genética mexe no corpo inteiro, em todos os sistemas orgânicos. Então, eu acho que a fibra é uma coisa que a gente não pode ter esse medo psicológico de usar fibra. Eu, por exemplo, num primeiro momento da UTI, o paciente que acabou de ser ressuscitado, está tomando droga vasoativa, uma dose moderada para alta, um paciente distendido. Então, nesses pacientes eu não uso fibra. Mas assim que eu puder, eu começo uma dieta com fibra, porque hoje eu sei que a fibra é fundamental para o desfecho do paciente. Fundamental. E você usa fibra? Eu sigo a mesma linha do Paulo, na verdade. Né? A gente não usa fibra e a gente dá... Quando a gente dá preferência para fibra solúvel, mas a gente não usa a fibra para aquele paciente que está chumbadão, aquele paciente mais agudo, né, que acabou de chegar na UTI e está nesse começo aí de doença crítica. A partir do momento que o paciente vai se tornando cada vez mais na fase de reabilitação, eu acho que a fibra ela vai fazendo mais sentido, porque o paciente vai se tornando mais aquele paciente que ele era antes, naquela estado fisiológico. E a gente busca hoje na alimentação saudável uma alimentação com fibra. Então, conforme o paciente vai se tornando mais aquele paciente com aquela cara de alta, com aquela cara de reabilitação, mais a fibra vai fazendo sentido dentro da alimentação. E aí a gente tem que também isolar, porque o Paulo lembrou bem, aqueles pacientes que estão com a condição abdominal, o abdômen distendido, então, processo de vômito, né? Então, seria mais os pacientes que não tem essas contraindicações e que estão em um momento de reabilitação. Ou então aqueles com diarreia também a gente utiliza. Então, eu acho que a coisa que a gente tem que tomar cuidado, que eu já fiz milhões de vezes na UTI, é você liga o piloto automático de uma forma que está funcionando bem, que não tem fibra, e vai. Ele vai durante a UTI, ele sai da UTI e continua com a fórmula, se ele for para casa ele vai com aquela fórmula, e eu acho que esse é o perigo que a gente tem, que faz o paciente correr, entendeu? É você entrar nessa inércia porque está tudo bem, é confortável, a dieta está correndo bem. E a gente tem que lembrar que esse paciente precisa de fibra em algum momento. E a gente simplesmente não acha tão importante ou tem um medo de prescrever fibra. Então, a coisa Paulo, acho que essa sua chamada foi muito importante, perdão, cortar alguém sem falar, porque eu também estou no outro ambiente, tem um delay. Mas veja o seguinte, gente. Imagina que a gente começa ofertando para o paciente uma única alimentação, uma única refeição. Então, a gente mantém essa alimentação, que a gente vai dizer que é monótona, durante muito tempo. E se a gente está pensando em pessoas da comunidade, a gente quer tirar ele da monotonia. Né? Então, também faz sentido nessa parte, no contexto de a gente ter uma modificação da alimentação, uma alimentação adequada com o estágio de vida de reabilitação do paciente. Não, e é exatamente isso. E hoje, cada vez mais, a gente estuda a importância dos eixos, né? De estudo o intestino como um eixo. Exato. Um eixo do intestino com o cérebro, intestino pulmão, intestino fígado. Então, cada vez mais a gente entende que o que se produz dentro do intestino não age só no intestino, mas age também à distância, através dos metabólitos. Então, não faz nenhum sentido a gente não pensar em tentar modular isso de alguma forma. É diferente da gente tentar intervir nisso no momento onde não se tem nem hemodinâmica para aquilo. Então, é tudo uma questão de momento. Né? Então, acho que a gente não pode aí esquecer que usar fibra no momento correto, mas deixar de usar fibra hoje na UTI, eu acho que não faz mais muito sentido. Né? E a introdução também é lenta, né, gente? A gente tem que observar que as fibras elas também podem contribuir com uma parcela aí de fermentação do trato gastrointestinal. E nós temos indivíduos na sociedade, na comunidade, que já utilizaram fibra, né, que comem uma alimentação com fibras, e a gente tem aqueles que nunca comeram fibra. Então, esses que nunca consumiram fibra, eles podem ter essa dificuldade e
fazer com que as fibras fermentem muito mais no trato gastrointestinal. Então, acho que também tem que introduzir devagar, mesmo no paciente mais estável. Você tem razão. Outra pergunta aqui, muito interessante que apareceu aqui, e eu acho que essa a gente pegou bastante mão aqui, nós três, e muitos dos nossos ouvintes aí vão se identificar durante a pandemia de Covid. Dos pacientes críticos com disfunção pulmonar, a gente deve restringir volume? A gente deve usar fórmula um pouco mais concentrada? O que vocês tiraram aí da pandemia? Então, eu acho que sim. Principalmente se o paciente está com gesto, ou tem dificuldade de desmamar, ou tem dificuldade de sair da ventilação não invasiva, eu sempre procuro reduzir o volume, porque acho que isso é uma prioridade. Uma prioridade até sobre a terapia nutricional, que se você fazer uma restrição de volume. Então, eu procuro usar uma dieta que seja mais concentrada, para poder dar mais nutrientes em menor volume e facilitar, na realidade, a situação pulmonar desse indivíduo. Aí o que eu preciso saber é se o paciente vai tolerar essa fórmula, que geralmente é mais concentrada ou não, mas é uma questão de tentativa e erro. Sem dúvida. Gui, você também... Eu também acho que sim, mas o que eu penso? Que, assim, do ponto de vista do nutricionista, é difícil dele identificar qual é o paciente que vai se beneficiar de uma restrição de volumes e qual paciente não vai. Então, o que o nutricionista tem que fazer? Ele tem que se alinhar com a equipe e conversar com, aqui, às vezes, a equipe médica, o responsável pelas condutas do paciente, de uma forma geral, quais são os objetivos desse paciente. Porque a gente pode ter paciente que precisa de uma restrição de volume, só que, ao mesmo tempo, ele está com o sódio alto. Então, nesse momento, pode ser que se priorize a correção do sódio. Temos pacientes que pode ser um movimento contrário. Então, acho que a resposta é sim, só que o nutricionista ele tem que se alinhar com a equipe para identificar quem é o paciente que vai se beneficiar, e não simplesmente fazer uma restrição de volume pelo diagnóstico, por exemplo, diagnóstico de base do paciente. E eu concordo com isso, Gui, porque às vezes a gente vê o pessoal fazendo restrição de volume na dieta, mas não fazendo restrição de volume no resto. No resto, né? A gente vê, né, Paulo, por exemplo, não fazendo restrição de volume nos antibióticos, não concentrando soluções, não fazendo outras medidas que a gente precisa para que aquele balanço fique negativo. Exato. Então, isso tem que entrar dentro de um grupo geral de medidas dentro da UTI. Então, isso funciona desde que isso entre dentro do conjunto de medidas que a gente precisa fazer. E levar em conta aquilo que o Paulo falou, que é a tolerância do paciente. Só vale a pena se estiver tendo tolerância adequada, senão tiro no pé, né? Não é isso que a gente vai conseguir. Mas é uma estratégia que realmente funcionou e a gente usou bastante no Covid, com bastante eficácia. Né? A maioria dos pacientes tolerou muito bem e a gente aprendeu de que isso foi até melhor do que a gente imaginava para boa parte dos pacientes, inclusive em prona, que era uma tipo de alimentação que a gente não tinha tanta experiência quanto a gente adquiriu agora, né? Exato. E esse é um ponto interessante, Ju, porque eu vejo muitas vezes aquela estratégia de você começar uma nutrição enteral com a fórmula mais diluída possível, 1.0, aí espera chegar em 800 ml, aí você passa para um 1.3, 1.5, para chegar dali quase a 10 dias na 2.0. E às vezes você não precisa toda essa longa estrada, já pode começar com uma dieta muito próxima daquilo que o doente vai precisar para atingir 100% da meta, que frequentemente ele tolera. Né? É mais uma vez nosso medo psicológico de fazer as coisas. E atrapalhando o paciente, né? É o nosso psicológico atrapalhando o bom andamento do paciente. Mudando um pouquinho agora de enteral para parenteral, quando que a gente deve indicar nutrição parenteral no UTI? Você até comentou, às vezes, das nossas dificuldades de fazer nutrição parenteral suplementar, né? Mas qual momento iniciar a nutrição parenteral no UTI? Bom, eu adoro parenteral. Somos dois. Se você usar uma parenteral com slow ramp-up, não tem problema nenhum. Ela é segura, efetiva. É claro que usando o enteral é sempre melhor. E uma parenteral com enteral é ótimo, porque o enteral, o intestino já está funcionando, tudo bem. Então, assim, o que eu gosto de fazer na UTI, nem sempre consigo. Assim, o paciente, em 72 horas, não conseguiu começar uma nutrição enteral,
começa o parenteral com slow ramp-up. O paciente que fica patinando na enteral, isso me irrita muito, porque aí, sabe, fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 6 dias patinando, vai para frente, vai para trás, e ninguém resolve ligar uma parenteral que determine pelo menos uma plataforma nutricional para esse paciente que nos deixe tranquilos. Aí ele pode patinar à vontade na enteral, posso fazer os testes que eu quiser, trocar fórmula, o volume vai para frente, vai para trás, porque ele está sendo nutrido pela parenteral. E aí, quando as coisas estabilizarem do ponto de vista enteral, eu tiro a parenteral sem problema nenhum. Então, eu sou uma pessoa que tendo muito a usar a parenteral, né? Ou isolada, ou seja, uma parenteral simplesmente parenteral, que é só a parenteral, ou uma parenteral suplementar. E tanto na UTI como fora da UTI também. Eu também gosto muito de parenteral suplementar, acho que a gente usa bem menos do que a gente deveria, acho que tem bem mais recomendação do que deveria. Acho que a gente tolera muito enterais meia boca, né? Vamos dizer assim, enterais que não estão indo bem, que são diferente de hipocalóricas, são mal toleradas. Exato. Então, não é aquilo que você previu e que a gente está simplesmente deixando acontecer. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa diferenciar do hipocalórico que a gente quer dar, né? É completamente diferente, é outra coisa. Diferente eu determinar que eu quero dar 10 calorias por quilo e dar 10 calorias por quilo. É diferente de eu ter determinado que eu quero dar 15 calorias por quilo e está dando 5. E a gente vê que isso acontece com muita frequência, né? E por isso, Ju, isso e outras muitas coisas, que internação hospitalar é um fator independente de desnutrição. Quando você põe seu pezinho no hospital, você já começa a desnutrir por esse tipo de atitude, entendeu? Que a gente às vezes patina muito para manter o paciente bem nutrido durante essa jornada, que às vezes pode ser mais longa. E é interessante que no nosso perfil hospitalar, né, Paulo, a gente vê nos pacientes oncológicos quantos pacientes a gente tem. E no perfil que o Gui tem, que é um hospital de trauma, a gente vê que também é tolerado que esses pacientes fiquem com uma dieta hipocalórica por muito tempo, né? E eu queria que você pudesse dividir isso um pouquinho com a gente. Então, eu acho que é importante a gente manter essa vigilância com relação à meta nutricional e ter essas alternativas, que é justamente o que vocês estão falando. Não se contentar em simplesmente, o paciente não atinge a meta porque, por inúmeras questões, né, às vezes do paciente, que é questões abdominais, está sempre com episódios de sacar a sonda, ou então paciente que vai muito para o centro cirúrgico. Então, nós temos também essa realidade. E o que eu observei em relação a esse duelo, né, desde que eu comecei a trabalhar com terapia nutricional, que até antes era mais forte, o duelo das vias, da enteral contra parenteral. E em um determinado momento, no final da década de 90, começo dos anos 2000, a nutrição enteral ganhou esse combate em relação, principalmente, à infecção de catéter, só que essas condições vêm mudando ao longo do tempo. Há 2 semanas atrás, uma apresentação do Dr. Paul Schmeier, mostrando o patamar de igualdade em termos desses desfechos em relação à nutrição enteral e à nutrição parenteral. Então, de fato, pode ser que a gente esteja em uma era e talvez os novos estudos mostrando que o paciente na meta possa ter um desfecho melhor, mas a gente também não tem tantas evidências, né? O que a gente pensa é que vamos utilizar a via que é mais fisiológica e a gente fica com nutrição enteral. O problema é justamente no ponto que vocês trouxeram, quando o paciente está com essa via enteral claudicante e a gente fica pensando em não vai ser tão invasivo, porém pode ser que o paciente precisaria dessas intervenções. Eu acho que é importante a gente fazer esse monitoramento de se o paciente está ou não na meta de uma maneira frequente. Isso não é só receber calorias, mas também a partir de um cenário de avaliação nutricional, uma avaliação bioquímica para a gente ser mais assertivo e não deixar essa nutrição parenteral para a indicação mais tardia possível. Né? Sempre avaliar. Pode falar. Pode terminar. Já não terminei, é só fazer sempre essa análise periódica, que no momento o paciente, se ele não está no momento de receber a nutrição parenteral. Essas cabeças ficam com esse medo de usar a nutrição parenteral como uma coisa que pode ser deletéria e tal. Então, desculpe, na década de 70 e 80, pararam lá, né? Porque de lá para cá muita coisa mudou e o papel da parenteral mudou drasticamente no nosso dia a dia, né? Tem uma meta-análise bem interessante em 2016 do Critical Care,
mostrando que justamente as infecções de catéter associada à parenteral está muito mais associada à hiperalimentação do que realmente ao uso de parenteral. E quando a gente faz alimentações isocalóricas em enteral e parenteral, a gente tem praticamente o mesmo número de infecção. Então, se você quer usar nutrição parenteral suplementar, hoje a grande ideia é você fazer um bom controle de catéter, que é mandatório para que você use nutrição parenteral de forma geral, né? Então, hoje, infecção de catéter de parenteral está muito associada a controles que você precisa ter como gestão hospitalar, e isso depende de cuidados de segurança do paciente de forma geral, mas e a quantidade de caloria que você vai entregar. Então, muito interessante mostrar que hiperalimentar o paciente aumenta a chance de infecção de catéter. Agora, eu entendo, Ju, assim, é uma coisa que você tocou e me lembrei disso, né? Porque, assim, a gente trabalha num lugar especial. Então, assim, eu faço todo esse auezinho com a parenteral muito segura, porque, na verdade, eu tenho uma frequência de infecção sanguínea baixíssima, os catéteres são ágeis, são bem cuidados. Então, assim, uma série de situações que permitem que a minha parenteral seja muito segura e eu fico muito tranquilo. Eventualmente, um serviço ou outro não tem essas mesmas facilidades, e aí vocês precisam avaliar dentro de cada serviço eventualmente o risco que a parenteral represente por esse conjunto de coisas que a Juliana se referiu. Exatamente. Entendeu? Então é imprescindível que vocês conheçam a taxa de infecção de catéter do hospital de vocês. E se a taxa de infecção de catéter muda pela presença ou não de parenteral. Acho que essa é uma boa dica para que vocês pensem em usar mais nutrição parenteral suplementar, como agente ou não. E o ômega 3, gente, vocês usam ou não usam, gostam ou não gostam dentro do nosso paciente? Gui, você começa. Bom, a gente utiliza ômega 3 nas formas de nutrição enteral. Então, as formas de nutrição enteral, nossos pacientes, a maioria deles já é paciente de trauma, né, onde teria indicação. Então, as nossas formas de nutrição enteral já são com ômega 3, a fórmula padrão, então já contempla isso tanto na indicação de paciente com terapia nutricional enteral, e eu não sei se cortou aí, porque eu tocava no telefone, mas eu já voltei, e na nutrição parenteral a gente vai reservar também os pacientes com trauma e aqueles pacientes de cirurgia abdominal. Então usam também na parenteral, né, Gui? Sim. Eu uso muito, quer dizer, na parenteral eu uso um lipídio que tem ômega 3, eu acredito nisso, no poder, sei lá, contra-inflamatório, de modular a resposta inflamatória, e eu acho que ele tem um papel muito importante no cenário cirúrgico do perioperatório. Então, por exemplo, quando o paciente está em perioperatório, eu sempre procuro usar o ômega 3 nessas situações. Quando eu não uso, quando o paciente tem plaquetas abaixo de 30 mil, porque ele reduz a adesividade plaquetária. Quando o paciente tem um sangramento ativo, eu não uso ômega 3 naquele momento, espero passar, e passado eu já mudo automaticamente para um lipídio que tem ômega 3. Então a gente vê que vem ganhando cada vez mais corpo, né? A gente tem cada vez mais evidência do uso do ômega 3 dentro da UTI para cada vez maior grupo de pacientes, mas realmente para a jornada cirúrgica acho que está bem determinado que é o grupo que provavelmente mais se beneficia do uso de ômega 3 em nutrição parenteral. Um outro grupo bem interessante é aqueles que fazem hepatopatia, né? Aqueles que começam a gente vê ali a gama-GT, a TGO-VGT ou a bilirrubina, começam a se alterar durante o seu tratamento com nutrição parenteral. É interessante como a gente realmente consegue dar uma melhorada no perfil hepático desses pacientes quando a gente troca. Isso é uma grande verdade. O lipídio. E às vezes quando você usa o ômega 3 puro, né? Às vezes eu tiro tudo, põe ômega 3 puro, 0,2 gramas por quilo, e geralmente melhora muito esse quadro de canalipulares aumentadas. Então é interessante, né? Legal. A gente consegue dar uma hepatoproteção um pouquinho melhor para os pacientes quando a gente... Isso é muito claro na literatura, né? Muito claro na literatura e bastante claro na prática. Na prática, é verdade. Então, ciclar parenteral e o uso de ômega 3 realmente são duas coisas que a gente vê, a gente lê e a gente que faz na prática vê com bastante clareza que funciona, né, no dia a dia. Bem interessante. E a glutamina? Só lembrar, rapidinho, pessoal. Claro. Só lembrar que a recomendação da diretriz é para não usar aquelas fórmulas de primeira geração, né? Exclusivamente com óleo de soja.
Ah, sem dúvida. Sim, Isso aí sim. foi ótimo você lembrar, apesar de a gente acreditar que a maioria já sabe, mas é sempre bom lembrar que óleo de soja sozinho é proscrito hoje justamente pela sua grande capacidade de lesão hepatotóxica para a maioria desses pacientes, além de ser super pró-inflamatório para esse nosso paciente que a gente está comentando. E a glutamina, gente? Morreu? Ninguém mais usa para nada? Como é que vocês estão fazendo no UTI? Olha, eu acabei de fazer um debate pró e contra a glutamina, em que eu defendi a glutamina agora, foi sábado. E aí, assim, o que acontece com a glutamina é a história das redes sociais hoje, entendeu? Você fala, aquele cara é pedófilo. Não se sabe se o cara é pedófilo ou não, mas o cara vira pedófilo em 5 minutos e é destruído em 5 minutos. Aí saiu um trabalho de a glutamina aumenta a mortalidade. Ninguém mais usa glutamina, ela é proscrita, coitada, entendeu? Vira o pedófilo das redes sociais e ninguém mais fala da glutamina. E se você for ver, a glutamina tem várias coisas muito interessantes e trabalhos muitos que mostram que ela pode ser benéfica em diversas situações. Espremendo a laranja até o final, até o bagaço, o que sobrou hoje? Sobrou, pelo menos a glutamina, na minha opinião, no cenário perioperatório, pelo menos pós-operatório, porque para o trauma ela já foi meio que tirada de lado. O queimado, que era uma indicação, saiu de lado. Na sepse, a gente fica muito na dúvida, porque o redox realmente é uma coisa muito especial e muito particular. E eu estava estudando várias coisas, e eu estudei um trabalho muito interessante que foi feito em humanos e em ratos de laboratório, em que eles usaram metaboloma, e eles avaliaram, por exemplo, o metabolismo dos diversos órgãos dentro do ratinho séptico e dentro do humano séptico. E eles mostram que cada sistema tem uma reprogramação tecidual na sepse completamente única. Então, enquanto o músculo cardíaco estão em processo totalmente catabólico, e não precisam muito da glutamina, rim, fígado, pulmão, baço, estão num processo completamente anabólico, onde eles precisam muito da glutamina. Então a produção, por exemplo, enquanto o plasma, a glutamina cai no plasma, se você for ver a produção corpórea e a produção intracelular de glutamina, estão altíssimas na sepse. Então existe muita coisa que a gente precisa entender, e talvez a gente consiga discernir melhor agora nessa próxima década, nessa história toda de assinatura metabólica, metaboloma, etc. e tal, para identificar qual é o cluster de pacientes que se beneficia realmente da glutamina dentro da UTI e qual que não. Então, eu acho que assim, a glutamina não é para ser julgada. Eu acho que ela não está ainda no lugar dela que ela pode estar. Ela não é aquela maravilha para tudo, mas ela não é também aquela coitada desterrada que a gente desterrou há alguns anos atrás. Então, eu acho que ela pode ser muito útil e ela vai ter, sim, um lugar, na minha opinião, um lugar no nosso armamento terapêutico que a gente só precisa definir onde. Melhor, exatamente. Então, a nossa dificuldade hoje, principalmente com glutamina parenteral, acho que você falou bem, foi um redox, né? Exato. E eu acho que também teve o que acontece muito com muitas coisas, mas na terapia nutricional particularmente isso é muito frequente, que é aquela coisa do endeusamento de uma substância, né? A glutamina, em um determinado momento, parecia que ela simplesmente servia para tudo e para todos. Na UTI a gente via, né, Paulo? Praticamente todos os pacientes... Chá de cogumelo, serve para qualquer coisa. Quando serve para qualquer coisa, provavelmente... A gente já começa a desconfiar que tem algum problema, né? E então eu acho que ela passou do tudo para o nada. Exato. E provavelmente ela não ocupa nenhum dos dois lugares. Exatamente. Então acho que você foi muito feliz em falar que é isso. Eu acho que a gente precisa só achar o cluster onde ela vai se encaixar. E hoje, lembrando que a contraindicação mais formal que a gente tem ela é para pacientes com disfunção de múltiplos órgãos, exato, principalmente renal e hepático, e aqueles pacientes céticos com o uso de droga vasoativa em dose mais alta, que foi esse o grupo do redox. E lembrar que o redox usou uma dose de 0,8 gramas por quilo, quando essa dose é provada em muitos trabalhos ser uma dose tóxica, qualquer coisa acima de meio grama, né? E também não tinha dosagem de glutamina prévia dos pacientes. Então, a gente tem um trabalho com doses não habituais, num grupo não habitual. Então, isso não invalida uma série de outras coisas que a gente já tinha estudado. Mas, sem dúvida, ficou todo mundo um pouco mais pé atrás. Mas o que é interessante é assim, o Reina no trabalho, na discussão, ele tem um parágrafo que diz, olha, esses dados têm que ser tomados com cautela, porque existem inúmeros trabalhos que usaram glutamina na UTI que mostraram que até reduz a mortalidade. Então, assim, vejam
com o cuidado que tem que ser visto. Mas o pessoal passa pela orelha e já define, né? É bem isso mesmo. Então, mas eu concordo, acho que a gente ainda vai conseguir ter uma mais parcimônia nessa decisão. Um uso mais parcimonioso do que a gente usou no passado, bem mais guiado e com um grupo bem mais específico. A gente está aprendendo cada vez mais que o paciente crítico não é todo igual, né? Eu acho que isso talvez está ficando cada vez mais nichado, cada vez mais claro. E concordo contigo, acho que a metabolômica vai vir para mudar isso de cabeça para baixo. Aliás, a única coisa que os pacientes críticos têm em comum é o lugar onde eles estão, né? Só. A porta não tem a porta não tem para dentro. Exatamente. Eu falo muito isso também. Em relação, essa aqui o Gui gosta muito, vou mandar para ele primeiro. Existe alguma indicação de monitorização e reposição de fósforo, Gui, na UTI? Bom, a gente tinha lá no nosso hospital, não tem mais, mas ele continua por aí, o Dr. Fósforo. Era o nosso nutrólogo, e ele sempre pediu fósforo para os médicos, e os médicos de rotina nunca pediam fósforo. Então ele pegou esse apelido de Dr. Fósforo, e na verdade ele só queria ver o exame de fósforo na primeira semana. Só que isso estava tão longe da rotina clínica dos nossos médicos que nenhum pedia. E ele teve esse nome porque ele só queria ver o exame de fósforo. Coitado, o cara só queria fazer o certo, né? Ele não queria nem ter uma ação, ele só queria ter certeza ali que o fósforo estava bom, ou então que o fósforo estava mal e necessitando de uma reposição, ou então de uma parcimônia para iniciar a terapia nutricional. Mas desse episódio do Dr. Fósforo, do Dr. Alexandre, a gente começou a pesquisar e viu que, de fato, a literatura já trazia esse fato, que era o eletrólito mais esquecido em termos de pedido de exame, principalmente no começo, na primeira semana da UTI. E aí a gente conseguiu colocar esse exame na nossa rotina de exames. Então, hoje em dia, a gente pede o fósforo e a gente observa que existe uma boa parcela de pacientes que cursam com hiperfosfatemia. O doutor Alexandre continua doutor Fósforo e trabalha hoje lá comigo, né? E a gente sabe que síndrome de realimentação é extremamente frequente em UTI. A gente fala que só não vê síndrome de realimentação em UTI quem não procura. E quem não sabe o que está olhando. Quem não pede fósforo. Exatamente. Então, é impressionante o quanto a gente vê isso com frequência. Aconteceu até comigo um caso interessante essa semana. A gente teve uma paciente com câncer de esôfago, que estava em tratamento em radioterapia, internou com uma mucosite muito grave, e ela já estava vários dias sem conseguir se alimentar em casa. Ela tinha uma FA de alta resposta em casa, muitos anos já sem nenhuma crise. E eu tive que começar a nutrição parenteral para ela, e ela, com 350 calorias de nutrição parenteral, ela recorreu ao FA. Ela já fez uma FA de alta resposta com 350 calorias. Ela fez 1,1 de fósforo, 2,8 de potássio e fez uma FA de alta resposta. Precisou de amiodarona endovenosa, a gente fez as reposições de eletrólitos, e aí a gente foi fazendo a progressão de parenteral bem lenta. E aí, no segundo dia de UTI, o pessoal já queria dar alta para ela da UTI, e eu barrei a alta. E o pessoal ficou assim, por que você está barrando essa alta? Eu falei, porque ela está em síndrome de realimentação grave. É uma paciente com FA de alta resposta por alteração eletrolítica que ela vai continuar fazendo. Então, enquanto eu não conseguir chegar numa meta de eletrólitos razoáveis, enquanto ela não conseguir manter por mais de 6 a 8 horas esses eletrólitos estáveis, ela não tem condição de alta da UTI. E o pessoal ficou horrorizado com a minha conduta, assim, de que eu não queria dar alta do paciente por síndrome de realimentação. Então, a gente vê assim que é realmente negligenciado e que a gente ainda tem muito, né, para caminhar nessa questão dos eletrólitos, porque tem uma tendência a se negligenciar isso. É como o Gui falou, o fósforo não está no cérebro de uma série de médicos, eles não pedem fósforo, realmente essa é a rotina. Essa é a norma, geralmente. Você tem que sair correndo atrás para pedir fósforo. E é imprescindível você monitorar um fósforo pré e durante uma terapia nutricional. E lembrar que na UTI,
Por exemplo, qualquer paciente pode fazer síndrome de alimentação. Não precisa ser aquele magrinho que está em jejum há 10 dias, não. Qualquer paciente é susceptível de uma síndrome de alimentação. Então você tem que ter isso na cabeça, como a Juliana falou. Quem não procura, não acha, já dizia a Bíblia, né? Perfeito. E lembrar que fósforo, magnésio e potássio devem ser monitorados, e quanto mais esse paciente está em risco, mais a chance que ele tenha essa queda de eletrólitos, e você precisa, às vezes, monitorar, quando possível, às vezes pedindo até mais de uma vez por dia. Exatamente. Esses eletrólitos, quando é possível, né? A gente sabe que tem hospitais que pedir uma vez na semana é o possível, né, Gui? Mas, se for possível... Sim. E é isso que você quiser. Obviamente, uma síndrome de alimentação tão grave assim é difícil de você ver. Mas, gente, no começo dos anos 70, quando se usava parenteral, começando a usar parenteral, que ninguém conhecia nada direito, usava às vezes na enfermaria, o paciente amanhecia morto. Sim. Morto porque teve uma arritmia durante a noite, por uma queda muito grande, provavelmente de potássio, por uma síndrome de alimentação que ninguém sabia direito, e ninguém sabia porque ele morreu. Faz um distúrbio eletrolítico grave, faz uma arritmia dessas, e muitas vezes o paciente... Na enfermaria, sem monitorização, você não fica nem sabendo. Exatamente. Então, e lembrar, gente, que a gente está falando do cenário mais extremo, mas a gente também tem o papel fisiológico do fósforo, né? Então, o fósforo é essencial para uma série de vias, né? Inclusive a contração muscular. Então, às vezes o paciente está lá super fraco, não consegue sair do ventilador e ninguém vê o fósforo, que é dessas relações. Exatamente. Então, monitorar fósforo faz parte de uma terapia nutricional de qualidade. Acho que isso não tem mais dúvida hoje em dia. E, gente, quando que a gente deve repor micronutriente endovenoso na UTI? O que vocês acham? Então, eu na realidade, quando eu uso micronutrientes, eu uso sempre que uso nutrição parenteral, ou seja, se a forma for manipulada, ele já vem dentro da forma. Se a forma não for manipulada, eu sempre coloco um esquema vitamínico de elementos traço por fora, para correr rápido, para não ter degradação. E uma coisa que eu tenho como prática, por exemplo, quando o paciente começa a nutrição enteral, e ainda não atingiu 1.500 calorias, que é quando geralmente aquela forma fornece para as necessidades diárias recomendáveis de vitamina e alimentos traço, eu coloco o esquema vitamínico e deixo até ele completar as 1.500 calorias. A partir daí, eu suspendo. Às vezes, se o paciente está em diálise, eu nem suspendo, porque na diálise expolia algumas vitaminas e tal, então eu já deixo aquele esquema ali, mesmo que ele esteja com mais de 1.500 calorias. E de uma forma geral é assim, a não ser que exista uma deficiência clara que eu consigo identificar e dosar, e aí eu vou fazer uma reposição específica de uma vitamina ou de outra. Né? Gui, você usa em alguma outra situação? Eu acho que a gente tem um protocolo tal, que é justamente o protocolo de síndrome de realimentação. Aí, esses pacientes que se enquadram no protocolo de síndrome de realimentação, que a gente utiliza os fatores de risco da Aspen, do NICE, eles já recebem, no primeiro momento, micronutrientes endovenosos de tiamina. Então, acho que é um diferencial em relação ao que vocês falaram, que não são só os pacientes de nutrição parenteral. Pacientes de nutrição parenteral a gente utiliza em todos também, conforme o Dr. Paulo mencionou. Só que talvez uma outra pergunta que talvez se faça, que é mais complexa, é em que pacientes a gente deve suplementar. A gente não suplementa, vamos dizer, talvez a tiamina, nas doses que a gente usa, vamos dizer que seria uma suplementação. Mas fora isso, a gente não suplementa micronutrientes, oligoelementos. A gente tentou fazer um estudo uma vez no nosso hospital de doses de vitamina C, mas a gente acabou avaliando que era inconclusivo, porque tinha estudos também que aumentavam a mortalidade. Então, suplementação a gente não faz, a gente tem utilização de micronutrientes em pacientes com síndrome de realimentação, e a gente utiliza naqueles que fazem nutrição parenteral. O que eu vejo na prática é isso também. A gente faz em nutrição parenteral, faz em síndrome de realimentação, faz em pacientes intestino curto, cirurgias grandes. Cirurgia bariátrica, cirurgia bariátrica, cirurgias grandes que cursem com deficiências mais específicas e que tenham maior risco ali, e de forma geral ali os outros mais específicos, né, mais de acordo com as deficiências que eles apresentarem. Então, acho que o grande diferencial aqui que a gente traz é realmente tomar esse cuidado, principalmente no início da terapia nutricional enteral, quando a gente não atinge micronutrientes, né?
quando a gente está ainda nesse ramp-up, porque isso é muito comum. Agora, a pergunta que fica na minha cabeça é assim, será que aquele paciente que não está com parenteral e não está com enteral ainda deveria receber micronutrientes do mesmo jeito que a gente dá para parenteral logo a partir do momento que ele interna na UTI? Porque, teoricamente, ele precisaria, né? Sim. Mas isso não tem uma resposta muito clara para isso. Né? E provocando essa pergunta... Paulo, talvez esse é um pouco racional. O racional do nosso protocolo de seguro de reabilitação é esse. E provocando essa pergunta, eu também tenho, assim, me pergunto se esses pacientes oncológicos que comem muito pouco, que internam na nossa UTI e ficam com aquela suplementação, às vezes, também, que a gente vê que uma suplementação, às vezes, que bate ali na trave, se não seriam também candidatos a receber essa micronutriente. Porque já devem vir meio espolhados, né? Sim, porque eles já vêm de um subótimo, né? Que talvez não atinjam também. Então, eu também me pergunto se esse paciente não seria candidato. Sabe? Eu acho assim, uma coisa que me pegou de surpresa uma vez, é assim, pacientes com insuficiência hepática, que é razoável, importante, recebendo solução de elementos traço com manganês. Porque o paciente com insuficiência hepática ele não consegue metabolizar o manganês e muitas vezes o manganês se acumula no cérebro. E isso traz problemas neurológicos. Então, assim, é uma coisa que não é muito frequente, mas, por exemplo, paciente hepatopata recebendo solução de elementos traço que tenha manganês, se possível, fazer uma dosagem de manganês, que nem sempre é fácil e às vezes demora para ficar pronto, porque pode acontecer isso. Eu já peguei isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes no meu serviço, entendeu? Esse manganês começa a subir num paciente hepatopata. Eu acho que é importante isso, né? A gente saber, assim, quais são as deficiências que ele tem risco e quais os riscos de intoxicação. Talvez o mais importante seja a gente saber realmente qual é o risco de intoxicação que ele tem. Né? Porque aí a gente sabe o que proteger. Como a gente tem na maioria do Brasil, no Brasil, a gente tem a maioria das vitaminas e dos oligoelementos como pool e não como ampolinhas separadas, a gente às vezes não tem escolha de dar um separado do outro, então a gente acaba dando o pool inteiro, né? Então acho que essa atenção, você falou muito bem, a gente tem que ter. E a gente esquece, né? Se não está na nossa cabeça, você esquece. Mesmo porque também talvez outro grupo de risco seja... Perdão. Não, fala. Talvez outro grupo de risco sejam também os anúricos, né? E oligúricos. Isso eu não sabia dizer, mas pode ser. Sim, pode. Mas é que isso é fácil, né? A gente monitorar os exames bioquímicos, né? Eu estou dizendo aqueles. O problema é que às vezes demora um pouco para. Por exemplo, a vitamina A é uma vitamina onde as doses que a gente faz de imposição são próximas das doses tóxicas. Então, e a vitamina A, ela é justamente hidrossolúvel. Então, esse é um paciente que você tem que tomar muito cuidado. Lipossolúvel. Lipossolúvel. Então, no paciente hepatopata, a gente tem que tomar muito cuidado com a dose que você está dando. Se você der uma dose por muito tempo, a possibilidade de você vai acumulando e a possibilidade de você intoxicar esse paciente muito rápido. Então, é complicado realmente. Então, e assim, a gente não tem essa monitorização tão fácil do nível plasmático. Muitos lugares não fazem, às vezes quando fazem demora um tempão para chegar, quer dizer, a praticidade clínica acaba não acontecendo, porque demora às vezes, sei lá, 20 dias, 30 dias para você ter uma dosagem. Quando chegou, não significa mais nada. Exatamente. Então, a nossa grande complicação é realmente fazer cada vitamina separado e trabalhar com os níveis tóxicos, realmente, dessas mais específicas, né? Gente, querem fazer mais algum comentário? Das perguntas que a gente tinha eram essas. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Acho que não, já comentei tanta coisa. Gui, quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer por ter essa conversa legal com vocês, falar desse nosso assunto de UTI. Cada vez que a gente se encontra, cada vez que a gente se reúne, a gente conversa mais. É uma pena eu não estar aí perto de vocês para a gente fazer ainda um momento mais dinâmico, mas mesmo assim eu achei muito legal e adorei esse nosso cast aí. Eu acho que é uma coisa muito boa, né? A gente tem que agradecer a Fresenius de poder, né, nos possibilitar esse tipo de encontro e de ventilar esses assuntos todos que às vezes ficam dúvidas na cabeça de um monte de gente, né? Não sei se a gente também esclareceu muita coisa, porque a gente também tem dúvida de um monte de coisa, mas eu acho que assim, são momentos importantíssimos de educação, né? Da gente trocar conhecimento na realidade, né?
Gente, então, obrigada, Fresenius, por todo esse momento, por nos deixar dividir a nossa diretriz e as nossas dúvidas, Exato. porque a terapia nutricional nada mais é do que essa dinâmica interdisciplinar que a gente está vendo aqui, onde a troca faz com que todo mundo cresça. Obrigada também à SBNPE, que permitiu que a gente fizesse essa troca aqui tão legal entre nós três. É sempre muito divertido quando a gente se encontra, a gente sempre troca muita figurinha e gosta muito do que a gente faz. Esse foi mais um Braskem Cash. Espero que vocês tenham gostado, nos acompanhem nas redes sociais, curtam esse vídeo, acompanhem todos os nossos caches e não deixem de curtir e mandar para os seus amigos tudo que a gente falou aqui. Se possível, nos acompanhem também nas nossas redes, nos deem um feedback de tudo que vocês acharam, vai ser ótimo interagir com vocês. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.